foto também do evento? Consegui no começo, estava passando mesmo, né? Microfone aqui, microfone Você aqui. que passou os microfones? Uma hora a Soninha passou. Foi logo no começo. Que ela deu ideia, já pegou, já se levantou. Aí depois, até o César já estava ajudando. São microfone. Aí agora vai começar mais apresentação, tem que ficar mais atento. Mas por enquanto tudo certo. Você já nem se impressiona mais, né, com o evento. Sábado 4 da tarde. Eu saí, eu fiquei sabendo sábado, ligando assim, vou aparecer. Foi escalação de show. Porque a gente tem muito evento. Tem evento que é nosso, tem evento que as pessoas pedem essa. O evento que é nosso, é a mesma coisa. O evento que as pessoas pedem essa, eu preciso. Que acontece. E esse aqui é uma mistura disso, mas eu preciso, entendeu? É muito melhor acompanhar desde o começo. Você vê. É, porque senão você fica muito refém. E assim, gente, vamos começar? Pessoas, olá, por gentileza, tome seus assentos. Nós vamos para a segunda parte do evento. Tá todo mundo aí? Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Vamos começar a segunda parte do evento. Por gentileza, tome seus lugares. Este é o evento Startups, Desafios e Soluções para a Cidade. É promovido pela Associação Brasileira de Startups, ABStartups, e em parceria com a Câmara de Vereadores, Gabinete da Vereadora Soninha Francini e a 011 Startups. Nós vamos passar agora para a segunda mesa, me perdoem, segunda mesa, cujo tema é sobre experiências inovadoras entre startups e poder público. O mediador eu vou chamar para a mesa é o Vini Machado, ele é cofundador da Startadora. É isso. Convido o Guto Ferreira, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Como? Ex. Veja bem. Vou convidar o secretário de Inovação e Tecnologia da cidade de São Paulo, Daniel Annenberg. Muito obrigada. Vou convidar o João Arthur Reis, que é diretor técnico na Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo. E Maurício Machado Zanetti, engenheiro mecânico automotivo, CEO e fundador da Iglu Network. Eu passo a palavra para o Vini Machado, que vai mediar essa mesa e os trabalhos daqui até às 14 horas. E agradeço a presença de todos. Muito legal esse evento. Bom dia a todo mundo está com o bucho cheio aí, tranquilo? Ótimo, perfeito. Todo mundo tomou um cafezinho, um bolinho, está todo mundo de boa aí. Bom,
A minha sugestão aqui para que esse painel que a gente vai falar sobre experiências inovadoras entre startups e o poder público, né? E aí a gente tem bastante coisa para conversar, eu quero ouvir bastante também, né, daqui da parte das pessoas que representam o poder público, o que está acontecendo, principalmente a gente entender quais são as ações que a gente pode ter como benefício para a nossa cidade, mas eu queria fazer alguns comentários, umas combinações antes, se possível. Primeiro que eu queria que o nosso painel fosse um pouco mais dinâmico, né? Então, que a gente pudesse fazer perguntas e fosse um bate-papo mais rápido também. Eu também, embora estou aqui na figura de mediador, eu quero também que a mesa possa se perguntar também coisas, por favor. Também, né, porque a gente está aqui também para fazer algumas provocações. E também, quando a gente for abrir para perguntas, que também a gente evite ficar fazendo comentários muito extensos para a gente poder ter mais tempo para poder debater, né? Então, vamos tentar, né, como a gente faz no mundo das startups, ser mais ágil, né, mais inovador. Vamos tentar fazer isso de uma forma mais rapidinha para que todo mundo consiga aproveitar isso, né? Um dos fatores interessantes que a gente começou a observar aqui no início do nosso evento é como que essa cidade abriga pessoas de outros lugares também, né? O que é muito interessante porque a gente pode absorver um pouco dessa cultura do código aberto, né? Isso, a gente quase tem uma cidade aberta, onde eu mesmo não sou daqui, eu sou carioca, né? E a cidade me acolheu, né? Hoje eu digo que a 011 Startups é a minha comunidade, né, de empreendedora, de fato, né? Eu não sou, por mais que eu seja do Rio de Janeiro, eu entendo que aqui é a minha comunidade, então por isso estou aqui representando a comunidade 011, não só porque eu tenho o DDD 011, mas porque, de fato, é aqui onde eu faço negócio, onde eu também consigo ajudar mais também. E eu queria fazer um convite para que a gente também pudesse falar aqui, as pessoas da mesa, não somente em nome das entidades que estão, mas também como cidadãos da nossa cidade, para que a gente pudesse também um pouco inovar e tirar um pouco do chapéu também, tentar desburocratizar essa mesa, que seria muito interessante a gente ouvir um pouco desse lado também, né? E eu queria abrir primeiro para o secretário, que, pelo que eu vi aqui, estava preparado com vários materiais para falar aqui, né? Mas eu queria que você pudesse abrir rapidamente para falar. Secretário, o que a gente tem visto, o que é interessante, né, que a Secretaria de Inovação e Tecnologia está fazendo para a cidade de São Paulo? Queria que você abrisse a nossa mesa e depois a gente entra para a parte de perguntas e provocações. Cadê? Alô. Oi, bom dia, é um grande prazer estar aqui. Aliás, um grande prazer, minha amiga Soninha. Acho que é um debate super legal, super interessante. E a gente vai tentar contribuir. Eu preparei uma apresentação, mas eu não sei se faço a apresentação ou se a gente... Vamos na fala mesmo. Vamos na fala, tranquilo. Tá bom. Acho melhor. Bom, primeiro ponto que eu acho que era muito importante deixar claro é um pouco a nossa visão de cidade inteligente, né? Porque uma das coisas que a gente vê aí pelo mundo afora são muita gente falando cidade inteligente, é importantíssimo, isso, aquilo, e aí cita os exemplos da China, da Coreia, etc. Bom, a nossa situação, a nossa realidade é muito diferente dessas, né? Não dá para pensar uma cidade inteligente do zero. A gente precisa pensar uma cidade inteligente com o legado que a gente tem, com o histórico que a gente tem. Então, o histórico que a gente tem é falta na infraestrutura, recursos, essa complexidade que é a cidade de São Paulo. Portanto, não dá para pensar uma cidade inteligente sem pensar nisso. Primeiro ponto. Então, a gente sempre coloca também, é importante pensar uma cidade inteligente, principalmente uma cidade mais humana para as pessoas. Eu não entendo essa coisa de cidade inteligente se não for uma cidade para as pessoas, uma cidade para elas viverem melhor, para ter qualidade de vida, para os serviços públicos, de fato, a gente conseguir ter serviços públicos que atendam bem as pessoas. Para mim, isso é uma cidade inteligente, pensando um pouco do lado do poder público. Eu trabalho há mais de 25 anos, governo do Estado, governo federal, terceira vez que eu estou na prefeitura. Eu acho que uma cidade inteligente também é uma cidade da área pública que seja a mais transparente possível, que a gente abra dados, lógico, de forma anonimizada, de forma que a gente possa, né, com cuidado, mas que o cidadão saiba o que o poder público faz. Isso, para mim, é uma cidade inteligente e que a gente interaja cada vez mais poder público com a iniciativa privada, com as universidades, com as startups. Isso, para mim, é uma cidade inteligente. E sempre em busca de soluções sejam boas para as pessoas, para a população. Então, acho que a gente tem que... E sempre pensando, eu acho que aí tem um ponto importante, é pensar também que não dá para a gente ter uma cidade que seja dita inteligente, em que muita gente, né, algumas pessoas têm acesso
a internet, a pacotes, a informações, e outras não têm nada. Aliás, a gente tem uma tremenda desigualdade na cidade de São Paulo, é bom a gente ter clareza disso, e como é que a gente faz para reduzir essa desigualdade? Então, um dos pontos, inclusive, que a gente tem feito na Secretaria, por exemplo, é a ampliação do Wi-Fi público, principalmente nas regiões mais periféricas, nas praças, parques, centros culturais, céus. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes não têm acesso a isso. Quem convive na Faria Lima, na Paulista, etc., a gente tem acesso, a gente tem pacote de dados, a gente entra na internet a hora que a gente quiser. Como é que a gente faz para ter mais inclusão digital, para que as pessoas que têm menos acesso possam ter mais acesso? Então, a gente está, aliás, ampliando o programa Wi-Fi Público. Começou na gestão passada, que a gente está dando continuidade, de 120 parques e praças para mais 620 CELs, unidades básicas de saúde, pontos turísticos, aliás, reduzindo valores que estavam previstos, que era uma licitação, a gente fez um credenciamento, e aí algumas empresas entraram, e com marketing digital é possível fazer isso, como Nova York faz, como Madrid faz, como tantas outras fazem. Mas o que eu queria reforçar aqui é essa questão de como é que a gente reduz essas desigualdades, como é que a gente faz para que a gente não tenha uma cidade em que algumas pessoas conhecem tudo, têm acesso a tudo, informação, internet, base de dados, e outras não conseguem realizar os serviços públicos básicos. Acho que esse é um tremendo desafio, não é simples de ser resolvido, não é uma gestão só, mas eu acho que a gente precisa encarar de frente. Então, quando a gente fala de cidade inteligente, a gente precisa pensar nisso, como a gente reduz essas desigualdades, como a gente inclui as pessoas, como a gente faz com que mais pessoas tenham acesso a informações e serviços, porque todo mundo fala, serviços eletrônicos, aliás, é um dos pontos da minha secretaria. Não adianta ter serviço eletrônico se as pessoas não sabem usar. Né? Muitas vezes é melhor ter o Poupa Tempo, o Descomplica, que é outro projeto da nossa secretaria, em que a gente tem uma pessoa lá na ponta atendendo o cidadão presencialmente e explicando, ajudando ele a resolver o seu problema. E é isso que a gente está fazendo no Descomplica. O Descomplica Digital, lá na frente do Descomplica, tem sempre um funcionário, né, junto, né, com um laptop, o cidadão chega, aliás, atendimento lado a lado, para mostrar para o cidadão que não tem mistério, que não tem essa coisa de guichê, não tem aquelas plaquinhas malucas que, né, desacata a autoridade, fim da picada, né, e, ao mesmo tempo, mostrando para o cidadão que não é nenhum bicho de 7 cabeças ele usar serviços eletrônicos, mostrando que uma próxima vez dá para fazer isso sim, por um aplicativo, pelo portal, dá para fazer pelo telefone. Né? Eu pego a minha mãe de 81 anos, ela tem uma tremenda dificuldade de mexer com esses novas tecnologias. Né? E não é só ela, não são só as pessoas, né, terceira idade, são pessoas também muitas vezes simples. Eu lembro, há 30, 40 anos atrás, quando a gente teve né, os caixas eletrônicos, as pessoas morriam de medo de chegar lá no caixa eletrônico. A ideia justamente é ter um funcionário lá, posso ajudar, posso fazer com você, mostrar para você como resolver o problema. Aliás, no Descomplica a gente cunhou, a Soninha vai gostar disso, o termo lá da ipirangalização, né? Que a ideia é justamente o seguinte, é aqui sim, mesmo que o serviço não seja municipal, eu vou ajudar você a ser encaminhado para resolver o problema. Né? Então, a ideia de não dizer para o cidadão, não tenho nada com isso, a ideia não é dizer para o cidadão, te vira, né? Não vou resolver teu problema. Então, nos Descomplicas, a ideia é o seguinte, vem cá que eu te ajudo, vem cá que a gente resolve teu problema, que nem o posto Ipiranga, tá certo? Bom, mas isso tudo é para falar um pouquinho do principal item, que é o nosso desafio, que é a questão do MobLab. Né? O MobLab e os FabLabs também são muito legais, aliás, queria falar dos dois um pouquinho. Deixa eu começar com o FabLab, muito rapidamente. O FabLab, aliás, é também da gestão passada, são 12 equipamentos públicos. Isso é uma coisa muito legal também, que eu acho que cada vez mais a gente precisa fazer. Essa coisa de olhar para a gestão passada e dizer, está tudo errado, não funciona. Pelo contrário, como é que a gente dá continuidade? Como é que a gente faz para melhorar? É o que a gente está fazendo com o Wi-Fi público, é com o FabLab, são 12 equipamentos públicos em que as pessoas, através de cursos, através de capacitação, elas aprendem uma série de novas tecnologias. Impressão em 3D,
robótica, marcenaria, drones e assim por diante. Eu falo, Soninha, que o FabLab, depois do CEL, são os equipamentos públicos mais legais que a cidade de São Paulo tem. Quem não conhece o FabLabs, conheça. É uma rede grande, 12 equipamentos públicos. Os equipamentos não são baratos, então manter isso não é simples. E tem desde lá do Centro Cultural Vergueiro, na Galeria Olido, como no CEL Heliópolis, como no extremo da Zona Leste. A gente até gostaria de fazer mais FabLabs, mas não é barato fazer isso. E mais do que o investimento é depois o manter. Aliás, só um parênteses, acho que o grande desafio sempre da área pública é fazer gestão, é manter as coisas, não é inaugurar as coisas. A gente precisa parar com essa coisa de querer inaugurar. Como é que a gente melhora o que já tem, né? Esse é um tremendo desafio. E os FabLabs, a gente tem feito aí muitas, e uma das coisas que eu, quando cheguei como secretário, há quase 3 anos atrás, eu queria que as pessoas usassem mais ainda os FabLabs. Então, a gente está fazendo parceria com a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, né, e tentando estimular, porque os FabLabs são interessantíssimos. Né? Eu fui em todos eles, né, e posso dizer para vocês que as pessoas muitas vezes se descobrem no FabLab e percebem que elas podem ser um pouco diferentes. Que elas conseguem ver essas novas tecnologias, não ter medo, ver essas novas tecnologias e dizer, opa, o que eu gosto é impressão 3D, o que eu gosto é robótica, o que eu gosto é... Né? E tem professores justamente para ajudar para todos os públicos. Então, acho que os FabLabs são fundamentais. E falava um pouquinho do MobLab, que também é da gestão passada. Aliás, o Ciro Biderman, um amigo meu lá da GV, que ajudou a montar na gestão Haddad, e que a ideia do MobLab era a gente abrir dados. Num primeiro momento foi isso da gestão passada, da área de mobilidade e transportes, para, então, dados dos ônibus, dados da CT. Imagine a dificuldade, né? Muitas vezes o pessoal de dentro fala, não pode abrir essas coisas, é tudo sigiloso, é complicado. Com cuidado, de forma anônima, né? Se abriu dados e aí criaram, por exemplo, né, as startups, as universidades começaram a trabalhar esses dados e foi riquíssimo, muito mais rico do que muitas vezes utilizar. Lógico que a Prodan é importantíssimo, lógico que as grandes empresas privadas são importantíssimas, mas startups muitas vezes conseguem, com uma agilidade muito maior, fazer coisas interessantíssimas, como o Cadê o ônibus, né? Como tem informações de onde tem vagas para deficientes e idosos na cidade de São Paulo e tantos outros. E vendo isso, a gente diz, bom, por que não abrir para outras áreas do serviço público? Então, nessa gestão, o MobLab mais, né, a gente não mudou o nome, colocou mais, no sentido de ampliar essa possibilidade e dizer o seguinte, será que na habitação a gente não pode também abrir dados? Será que na saúde a gente não pode também abrir dados? E fazer um trabalho em conjunto com as startups para achar boas soluções para a cidade? E é isso que a gente começou a fazer. O MobLab, a gente está aí, agora vamos ter o Pitch Sampa, né? Já teve o Pitch Golf do governo do estado, tem o Pitch Sampa na prefeitura. A grande dificuldade é como é que você contrata depois, né? Uma das grandes dificuldades na área pública, aliás, outro parênteses, é na área de inovação, é muito difícil você conversar lá com os procuradores, conversar com os órgãos de controle, todo mundo olha e fala, não, tem que fazer o que sempre foi feito. Inovar na área pública não é simples, e é isso que a gente tem tentado trabalhar gradativamente para achar boas soluções, para fazer contratações que auxiliem a inovar. E para isso, lógico, pode ter a hackathon daqui, pode ter o pitch dali, mas a gente precisa muito saber, e aí, contrata como? Então, esse é um tremendo desafio, não tenho respostas aqui, mas eu acho que é um item importante para ser discutido. E só para finalizar, mas já fazendo o nosso merchan também, a gente fez no ano passado o Premia Sampa, que foi uma premiação super legal para os servidores e tem uma categoria também para a sociedade civil. E agora a gente está lançando de novo o Premia Sampa, agora a partir no dia 30, com o prefeito, lá no MobLab, também para apresentar projetos interessantes que servidores públicos e que a sociedade civil
possa estar apresentando para que a gente possa, com isso, dar prêmios para quem faz coisas legais para a área pública. Vai ser no dia 30, às 10 da manhã, lá no Mobilab. E no dia 1º de outubro, eu já não lembro mais o horário, Cláudia, que vai ter aquela meetup. 6h30 da tarde, também no Mobilab. A gente vai ter um meetup lá que a gente está abrindo também dados de radares junto com a Bloomberg e também todos estão convidados, porque também é um trabalho interessante essa parceria que a gente está fazendo. Secretaria de Mobilidade e Transporte, Inovação e Tecnologia, Bloomberg, né, para que a gente possa também achar boas soluções. Eu acho que é isso que a gente precisa. Como é que a gente acha soluções importantes, interessantes e fundamentais para a população, usando um pouco essas novas tecnologias. Lembrando, tecnologia tem que ser meio para a gente conseguir, com isso, fazer uma cidade melhor. Desculpa se fui muito... Não, perfeito. Ótimo. Ótimo. E a apresentação do Mobilab aqui, depois eu deixo com vocês, mas, enfim, já falei melhor do que ficar fazendo exposição. Ótimo. Né? Bom, agora que a gente já começou as nossas formalidades, eu quero, né, que a gente comece a quebrar os protocolos, né? Começamos a bater o nosso papo aqui em cima, né? Uma das coisas, antes da gente até abrir para o pessoal, que eu queria provocar para vocês é o seguinte: você falou, o senhor falou muitos combos, né? Como a gente pode fazer isso? Senhor não, vai. Então você falou, né? Muito como a gente pode fazer isso, como a gente pode fazer aquilo, né? E a resposta está nos empreendedores, né? Então a gente tem empreendedor. Só aqui a gente tem gente trabalhando para incentivar empreendedorismo, tem gente incentivando a parte de programação, tem várias iniciativas que hoje, independente do poder público, já estão se mobilizando para ajudar a trazer mais informação e digitalização para a periferia. A gente também tem várias iniciativas para poder ajudar mulheres e jovens a empreender também, né? E tudo isso parte dos empreendedores. E uma pergunta que eu queria fazer para todo mundo aqui da mesa, que depois pode aproveitar para se apresentarem também, é como que a gente consegue trazer o empreendedor para o centro do debate? E aí, em dois aspectos. Como que a gente pode trazer mais empreendedores? O Guto já teve experiência sendo empreendedor trabalhando no poder público, né? Como é que a gente envolve mais o empreendedor no poder público? E também, se, tanto na secretaria quanto lá na Coordenadoria de Ciência e Tecnologia, se existe também incentivo para intraempreender, né? Os colaboradores internos podem empreender, eles podem ajudar. Vocês têm iniciativas para ouvir também essas pessoas, ou até mesmo contratar empreendedores, né? Porque uma das coisas que a gente acaba sofrendo muito é que o empreendedor detesta a burocracia, o empreendedor detesta tudo quanto é tipo de complicação, né? E a gente, quando fala, não, podemos participar, devemos participar, é muito difícil para a gente, porque a gente está lá baixando a cabeça, trabalhando, fazendo o nosso negócio andar, né? Mas como é que a gente traz, de fato, como é que vocês têm visto, né? E quais são as oportunidades que a gente pode ter para que a gente possa trazer o empreendedor para o centro do debate, seja ele participando, seja ele como contratado, né? A resposta está muito nas startups, já tem também iniciativas sem fins lucrativos para poder ajudar. E como hoje, em cada uma das organizações que vocês têm, ou na que você já dirigiu, como que se apoia também o intraempreendedor? Como é que você ouve essas vozes de dentro que querem trazer melhoria e inovação também? Então, eu acho que é melhor abrir, porque senão só eu fico falando aqui. Acho certeza. que é bom todo mundo falar. Se deixar, eu falo, sabe? A Soninha, sabe? Vereador fala pelos cotovos. Né? Primeiro, bom dia a todos, Vini, amigos da mesa. Eu queria só, muito rapidamente mesmo, só agradecer a Soninha, a quem eu acompanho desde a Sutaco, que fez um trabalho maravilhoso lá, e como é difícil ser mulher na política. E, em alguns momentos a gente discorda de pensamentos, mas do resultado não dá para discordar. O resultado fica e tem que ser aplaudido. Taninha, da ABS, pessoal que está aqui do Hub Norte, Mato Grosso, pessoal da comunidade RS também, ou que apoia a comunidade RS também, como Jobim, enfim. Eu acho que é muito mais complicado, Vini, do que só explicar o porquê que o poder público reage aos empreendedores. Eu vou falar rapidamente de alguns pontos, que eu anotei, mas muito rápido mesmo, das reações. Primeiro, grupo de trabalho no poder público é uma desgraça. Ponto. Isso é uma verdade. Você pode montar vários grupos de trabalho, mas 6 em 6 meses ele renova, 90 dias para dar uma resposta. Se for um grupo de trabalho voltado a sprint, por exemplo, mas ninguém quer fazer, porque ninguém quer trabalhar até meia-noite, 1h da manhã, numa ideia para o dia seguinte. Então, grupo de trabalho no poder público é um câncer e que eu acho que poderia ser revisto de forma na hora. Eu acho que existe um outro problema também, que é a questão cultural. E a gente tem hoje, eu pelo menos tenho uma visão muito clara de que é importante, sim, manter a questão cultural das comunidades, fazer com que eles desenvolvam a questão cultural, só que hoje você tem uma questão cultural que impacta diretamente na sobrevivência econômica daquele indivíduo. Significa o quê? Se eu não criar, vou usar aqui duas palavras, uma comunidade, uma favela tech,
eu estou basicamente criando a próxima massa de desempregados e quebrados do município, do estado e do país. Então não adianta, ponto final. Eu posso apoiar os coletivos, que eu sou super fã, coletivos do hip hop, coletivos da grafitagem, não tem problema. Mas eles têm que aprender a fazer programação. Tem que aprender a entender a nova economia. Se não entender, eles estão fora do mercado, serão desempregados e ponto. Terceiro ponto, o poder público sobrevive também de uma discussão sobre... E ele é pressionado, não é que ele... É uma questão dele também. Sobre CLT e trabalho. O mundo hoje caminha largamente para o trabalho e não para a CLT. Em 1996, um cara chamado Jeremy Rifkin escreveu um livro chamado Fim dos Empregos. Lá atrás, em 1996, ele falava assim: estaremos entrando numa nova era do proletariado das máquinas. E países de grande população não conseguirão acompanhar a geração de emprego tradicional e serão basicamente obliterados. Nós ouvimos o recado do Rifkin? Não ouvimos o recado do Rifkin. E hoje nós temos que fazer um debate acalorado sobre se as máquinas vão tirar o emprego ou não, que é um negócio apocalíptico e tal. Então, por não discutir em trabalho, a gente perde também a questão do emprego. E, para finalizar essa primeira parte, eu acho que existe uma reação, porque a disruptividade ela é sempre boa para o próximo. Então é muito difícil. Eu tenho um grande amigo, alguns de vocês conhecem, podem concordar ou não, mas os pensamentos são interessantes, que é o Candreva, que ele é extremamente polêmico, mas ele falava o seguinte: se você for analisar sobre a ótica da exponencialidade, pela tecnologia, daqui a um tempo o governo não será mais necessário. Então é isso. Agora, fala isso para quem está no mandato atual. Eu cansei de falar que na presidência da BDI, se alguém fizesse um trabalho melhor, uma máquina fizesse um trabalho melhor que a gente na presidência, eu abriria a mão para a máquina. Mas isso não é comum no poder público. Então, você não tem espaço para os empreendedores, para as empresas juniores, não são só as startups. Empresas juniores têm o poder também de diminuir o custo do Estado, da administração pública. Isso acaba virando uma guerra até um ponto que tem um ponto sem volta, e a gente senta numa mesa como essa e tenta resolver o problema. Em linhas gerais, acho que é isso. Eu queria abrir para o Daniel, para o João poder, o Daniel já falou, para o João poder também falar um pouquinho sobre como é que a gente pode trazer de fato, né, o empreendedor para o centro do debate, como é que tem sido o apoio a esse empreendedor e até mesmo aos intraempreendedores lá na coordenação. Em primeiro lugar, também só agradecer muito rapidamente o convite que foi feito pelo gabinete da vereadora Soninha e parabenizar pela organização do evento, né, pelo alto nível da discussão. Uma pena que a secretária Patrícia Ellen não pôde estar aqui representando hoje, estou representando ela aqui, e o Marcos Vinícius, que é o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, meu chefe lá. Enfim, agradeço muito ao convite. Basicamente me convidaram porque a gente tem a experiência do PitGov no governo do Estado, né? E a gente está reformulando um pouco o funcionamento dele agora, né? Então a gente, enfim, queria falar um pouco dessa mudança e dos resultados que foram atingidos até hoje pelo PitGov, né? O PitGov ele foi a primeira tentativa, vamos dizer assim, mais efetiva no Brasil de se contratar startup, do governo se aproximar de startups e chamar elas para implementarem políticas públicas de maneira mais inovadora, né? E ele teve muito sucesso em trazer esse debate, em iniciar essa agenda de discussão. E hoje em dia é impossível discutir esse tema sem se referir ao PitGov, né, que começou em 2015. Hoje em dia é meio que um consenso essa questão, na época não era, mas hoje a gente também vê que o programa não conseguia de fato fazer essa última milha, que era de fato a contratação, né, como colocou o secretário aqui. Existe uma dificuldade muito grande de efetivar essa contratação da startup no fim, né? Então o que a gente tem feito é muito... a gente fez um diagnóstico grande de como a gente poderia mudar isso, né? Quais são as dores das startups e das equipes de governo que participaram do programa nas últimas edições. A gente entrevistou longamente eles, chamou gente do ecossistema, da comunidade, para entender outros pontos de atenção que a gente poderia ter. E foi interessante até essa pergunta que você falou do intraempreendedorismo, porque um dos pontos principais que a gente percebeu que era necessário mudar era justamente inserir uma parte de capacitação e de apoio para as equipes do governo que vão selecionar as startups. Não pode ser uma coisa que vem vertical, de cima, sem conversar com a base. Ou seja, sem conversar com o departamento jurídico, sem conversar com o departamento de TI, sem conversar com a equipe finalística que está lá na ponta resolvendo a questão, né? Esse é um programa que ele olha muito para dentro, assim, uma inovação da porta para dentro do governo, mas que tem um resultado direto na qualidade do serviço público que ele é atingido, né, que é oferecido para a população, né? Então tem que ter essa atenção no sentido de capacitar mesmo as duas pontas, facilitar essa comunicação entre a startup e o governo, que ela é muito complexa, vocês imaginam. São culturas que são radicalmente diferentes, são ambientes regulatórios que são muito diferentes. Então a gente tem que promover e dar assim, esse espaço seguro para que haja essa comunicação, essa conversa, ao mesmo tempo que capacita e ajuda muito nessa questão de definir, na verdade, qual é o problema que se quer resolver.
Porque existe uma hype, uma discussão hoje sobre trazer startup para governo. E muitas vezes isso faz as pessoas colocarem um pouco o meio na frente do fim. Né? Então, todo mundo quer mexer com startup, mas não tem muita clareza do porquê quer mexer com startup, ou porquê quer atrair startup. Ah, não, porque chega da marejada, mudar aqui os processos, fazer alguma coisa com post-it e tal, beleza. Mas existem problemas concretos para resolver, que podem ser resolvidos por startups de maneira mais barata, mais ágil e mais eficaz e eficiente do que se fosse com uma empresa maior ou que se fosse o próprio governo fazendo. Né? Mas para isso a gente tem que aproximar. Por isso mesmo você tem empreendedores, não startups. Né? A gente entende Exato. que não existe startups resolvendo todos os problemas do universo. Né? A gente precisa muitas vezes abrir esses problemas num modelo de inovação aberta para que a gente possa criar novas soluções e passa muitas vezes por entender que esses empreendedores estão dentro das instituições também, precisam ser trabalhados também e educados nesse sentido. Por isso que minha fala foi empreendedores e não startups, exatamente por isso. É que a rotina, até para falar, Vini, aproveitando já entrando nesse debate, é que a rotina da área pública ela mata a criatividade de uma forma assassina mesmo. E ela mata principalmente os empreendedores que entram cheios dos seus sonhos ou querendo mudar uma estrutura e querem efetivamente mudar a estrutura. Mesmo as pessoas que não nasceram nessa geração, mas que têm esse desejo, o dia a dia da administração pública é massacrante mesmo. Eu queria só reforçar isso. A cultura nossa é uma cultura muito difícil de você... essa coisa de inovação e a burocracia parece que são duas coisas. Então, esse é um trabalho. Aliás, um outro ponto, eu já falei um pouquinho, mas a gente precisa dar um banho de inovação nos procuradores e em todos os órgãos de controle, porque é um absurdo. Se você assim, faz uma coisinha diferente do que sempre é feito, cai em cima de você, Ministério Público, Tribunal de Contas, e bloqueia qualquer coisa. E tem o lado interno, que o pessoal que sempre fez do mesmo jeito, a gente pega o SEI, por exemplo, que a gente está implantando lá, a prefeitura sem papel. É uma dificuldade. Você conseguir complementar esse processo, ele vem aí de 5, 6 anos. Por quê? Porque as pessoas se agarram ao papel e dizem, não vou largar disso. Isso daqui é que funciona desta forma e tem que continuar funcionando. Isso lá embaixo. E o pessoal em cima, muitas vezes fala, não, eu vou abrir dados. Que absurdo, né? As pessoas vão ficar sabendo o que a gente faz aqui na área pública. Tem que ficar sabendo. Sim, a área pública precisa ser transparente, Katz. Ô, Daniel, eu tenho um caso. Vai virar uma terapia daqui a pouco. Vai. Vou ter que controlar. Pode virar, porque é difícil. A gente precisa realmente fazer com que esses órgãos de controle, a burocracia comece a entender um pouco melhor que ou a gente se renova, se inova, ou a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas que eram feitas há 30, 40, 50 anos atrás. Isso já não atende mais o que a população precisa. É Perfeito. Isso que a gente precisa ter clareza. Eu queria ouvir também do Maurício, né? Que a gente não deixou ele falar ainda, né, aqui na mesa. Né? Não, tudo bem. A ideia é essa mesmo. A gente bater papo e deixar a coisa inflamada, não tem problema. Eu gosto assim, mas eu queria ouvir muito do Maurício também, que tem interagido diretamente com empreendedores, tem hoje uma rede para ajudar esses empreendedores. Quais são os anseios que provavelmente o pessoal deve falar assim, você vai lá no painel, fala isso para eles, né? Pergunta isso, chama a atenção daquilo. Quais são os anseios que você está trazendo hoje aqui para a mesa para que a gente possa, de fato, fazer uma interação maior entre poder público e startups, empreendedores, investidores, enfim? Sim, Vini, obrigado pela palavra. Eu queria agradecer também a Soninha, o César, também pelo convite. Agradeço aqui a presença. Pessoal, o que a gente está aqui representando é basicamente um pedido de ajuda, né? Porque assim, o mercado de startup e o empreendedor aqui no Brasil, ele sofre, né? A gente sabe, para quem já inova como meio, né, de trabalho e tal, a minha carreira eu sempre construí em cima disso, tenho um pouco mais de 25 anos de experiência com inovação e experiência global. Fui CIO de um grupo multinacional americano por 16 anos. Assim, cara, o Brasil, e eu falo assim com um pouco de propriedade nisso, a gente tem uma mega deficiência em apoio ao empreendedor. A gente tem, sim, uma grande fábrica de empregados nesse país. Só que o empreendedor é o cara que mais sofre. Eu acho que vocês compartilham comigo, de certa forma, essa dor. E assim, o trabalho que eu faço é justamente para tentar apoiar esses caras. Eles precisam não só de espaço, não é de exposição, eles precisam de uma série de coisas. Eles precisam de cliente, eles precisam de incentivo fiscal, eles precisam de apoio educacional.
Porque a gente pega hoje a molecada saindo de faculdade, os caras não têm a mínima noção de o que é uma empresa, como é que ele abre uma empresa, uma limitada, uma ME, ou qualquer coisa que seja, que tipo de imposto que ele tem que pagar. Se ele vai ter um investidor na empresa, como que ele trabalha com esse cara? Se esse cara vai ser um tubarão, né, como tem o Shark Tank, e vai tomar mais da metade da empresa dele, e o cara fica depois com aquela super ideia valendo nada, né? A gente tem assim uma dificuldade muito grande. Eu gostaria muito de ajuda de vocês. Eu acho que esse bate-papo aqui é importantíssimo para isso. Deixa eu tentar responder mais um pouco sobre a questão como é que a gente faz para esses empreendedores dentro e fora da área pública. Uma das coisas que a gente criou lá, que não existia, a gente chamou de 011 Lab. São esses laboratórios de inovação que tem em vários lugares. Aliás, há 1 mês e meio atrás, 2, a gente fez um grande encontro de inovação. Não sei se vocês ficaram sabendo, a gente fez para a área pública. E foi muito interessante, porque a gente chamou vários laboratórios do mundo todo, chamou muita gente de vários lugares. E, por exemplo, 011 Lab. O que a gente faz lá no 011 Lab? Uma das coisas é, vamos chamar o pessoal que usa um 56, porque um 56 é um negócio gigantesco. A gente faz lá uma licitação, contrata uma empresa terceirizada para atender tanto o DISC, né, que são aí 22 mil ligações por dia, portal, chat, que aliás está dando problema, a Soninha está lá mexendo e mostrando para mim, é bom. Então eu acho ótimo quando as pessoas criticam, põem o dedo na ferida, porque aí a gente para dentro tem que fazer as coisas funcionar. Então, já dei bronca, já fiz reunião, voltei, mas só um parênteses para dizer, isso é muito importante. O 011 Lab, o que ele fez? Ele chamou gente que usa muito o nosso 156 para dizer o seguinte, olha, qual o melhor jeito? O que não funciona ainda? Tanto no aplicativo, o que não funciona, por exemplo, no portal? Né? No portal, a gente refez o portal, porque a gente percebeu que não adiantava colocar lá em ordem alfabética as coisas, tem que colocar os que as pessoas mais procuram. E assim por diante. Então, eu acho que a gente ir fazendo cocriação junto com quem usa o serviço, com startups, com as universidades, e o ativo da área pública é abrir dados. Se a gente conseguir abrir dados, esse é um tremendo ativo que pode ajudar a ter um monte de solução, né? Eu acho que esse tem que ser um pouco o caminho. E incentivar as pessoas via Premia Sampa, via pitches, via vários outros, para que com isso, tanto o pessoal de dentro quanto de fora, possam ter esse incentivo para que as coisas aconteçam. Então, eu acho que esse é um bom caminho para a gente ir. Perfeito. Antes de abrir para o pessoal fazer algumas perguntas antes de começar o bate-papo, eu queria fazer 3 provocações. Né? Uma é que a gente falou muito de como que a gente pode dar mais acesso e tudo mais. E uma provocação que eu deixo aqui, não só para vocês da mesa, mas também para a vereadora Soninha também, né, que está aqui, que né, todo mundo já agradeceu. Fui o mal educado que não agradeci, mas somos gratos também, enfim. Né, toda essa circunstância, enfim, etc. Obrigado, de nada. Mas principalmente em relação à linguagem. Uma coisa que eu sinto muita dificuldade da interação do público ou da população, da gente como empreendedor, com o poder público é a linguagem. Assim como vocês precisam aprender a linguagem da inovação, vocês precisam aprender a linguagem, né, das startups, do empreendedorismo e tudo mais, a gente precisa ter uma tradução do que vocês falam aqui dentro. Genial o que você falou. Posso falar sobre isso? Deixa eu só complementar. Tá bom, tá bom. Assim, a questão que me falta muito, assim, todo esse politiquês é super difícil da gente poder acessar. Né? Então, é uma das coisas que eu sinto muita falta. Eu vi uma iniciativa muito interessante lá fora, alguns anos atrás, de um grupo de advogados que se juntou para poder traduzir de uma forma simplificada os termos de compromisso dos principais sites que a gente usa, Twitter, Facebook e tudo mais, né? Onde eles facilitam, ó, o que eles estão pedindo de vocês é isso, as informações que você vai dar dando para eles é essa, e eu sinto falta da gente conseguir traduzir. Não adianta ter portal da transparência se a linguagem não é transparente. Perfeito. Né? Então, a primeira coisa de inovação que eu sinto falta é isso. Olha, então já vou fazer, assim, eu apresentei um projeto de lei faz alguns meses chamado Linguagem Simples, Amém. Que aliás está tramitando aqui pelas comissões, vou pedir depois o apoio da Soninha para isso. Esse é um projeto muito legal que o pessoal na Colômbia implantou, foi um projeto de governo e cai direitinho o que você está falando. A gente fala um tecniquez demais, gente. A área pública, a gente precisa ter linguagem simples, linguagem fácil, que as pessoas entendam, né? Em todos os sentidos. E esse é um dos grandes objetivos. Eu estou apresentando como projeto de lei e depois a gente tem que transformar isso para dentro, em manuais, para o pessoal, funcionário público, para poder falar, porque é o fim. As minhas reuniões de coordenação toda semana, lá vem o pessoal falando, não, eu porque da SP, eu falo, não tenho a menor
ideia do que você está falando. Eu não falo por siglas. Ou vocês me esclarecem melhor as coisas, ou não dá certo. Se eu não entendo, imagina a pessoa ali na ponta, ali na periferia de São Paulo, vai entender alguma coisa. Não dá. Então, isso que você falou é fundamental. Linguagem simples, linguagem clara. Isso é programa de governo, inclusive. Muito obrigado. Só complementando. Por favor. Eu acho que esse é um tema interessante. Eu vou resumir ele do porquê que isso acontece, na minha opinião, no poder público. Porque há centenas de anos a gente sobrevive no poder público com o formalismo estando acima do resultado. Então, quando o formalismo está acima do resultado, você usa as palavras do formalismo para que as pessoas não entendam que o resultado não acontece. No momento que o poder público passar a apresentar os resultados, as palavras do formalismo vão se tornar desnecessárias. Isso é inovação, né? Por favor. Outra coisa, assim, uma coisa que eu fui convidado aqui para poder estar mediando esse painel e eu gostaria de ouvir de vocês também. Depois que a gente fica desempregado, a gente fica mais agressivo, só para deixar claro. A gente no poder público também. A gente fica tão de saco cheio que as coisas não andam que a gente começa a ser mais agressivo para ver se as coisas andam também, entendeu? Outra coisa, assim, eu tenho umas 2 provocações antes da gente abrir. Eu realmente gostaria que as pessoas pudessem participar mais, mas a gente gosta de falar pra cacete, desculpa, gente. É que é o seguinte, e tá gravando, uma é como é que a gente pode ter, de fato, mais esperança no poder público. Que é uma das coisas que é mais difícil pra gente como empreendedor, é falar assim, nossa, de novo, vamos ter que passar mais o comitê, gestão disso, e não sei o que lá daquilo, e todo esse processo. E aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Vini, por que você não vira vereador? Eu, não quero isso, né? Tipo, as pessoas queriam porque queriam, né? Que eu virasse vereador. Já teve várias pessoas que vieram me propor isso, né? E, na verdade, assim, eu não acho que eu precisaria estar envolvido aqui dentro para poder ser ouvido, né? Eu gostaria de ser ouvido, me envolver, sem precisar ter esse título, né? Então, a gente como empreendedor, como inovador, como é que a gente pode ter, de fato, né, mais esperança? Eu vejo tantos projetos legais que, de fato, falta mais comunicação, mas como é que a gente pode trazer, de fato, mais aquele brilho de que, caramba, as coisas estão acontecendo, as coisas estão andando, então, como a gente pode fazer isso mais? E outra, a gente estava falando um pouco agora de inclusão, já vou aproveitar aqui para emendar, né, porque a gente é o povo da emendação das coisas aqui, que a primeira onda que a gente teve de inclusão digital foi lá atrás com o Orkut e as redes sociais. E agora todo mundo tem um aparelhinho desse na mão. Como é que a gente consegue trazer inclusão também com o smartphone? Porque eu não vou ensinar uma pessoa de terceira idade, uma pessoa que às vezes não tem condição de comprar um computador, um laptop, como ela vai ser incluída com aquilo. Mas eu tenho, por exemplo, várias ideias. Secretário, se você quiser marcar uma reunião comigo, está maravilhoso aqui. Tenho várias ideias para a gente poder, de fato, começar a incluir as pessoas usando hoje o smartphone, que está na mão de todo mundo e é muito mais fácil a gente fazer isso, né? Então, assim, para mim falta mais... como que a gente pode trazer, de fato, mais esperança para quem está ouvindo a gente, para quem está aqui também, para os empreendedores? E como é que a gente consegue fazer essa segunda onda agora de inclusão usando uma coisa que já está na mão de todo mundo, seria muito mais barato de se fazer? Juro que eu vou ser muito rápido. Por favor. Juro mesmo. É que alguns temas acabam virando caros pra gente, né? Primeira coisa, como que a gente consegue trazer um pouco mais de esperança? Acho que é um problema também da nossa geração, viu, Vini? Que a gente se afasta, mesmo a comunidade de startups aqui, eu sou um dos caras que fala muito com a ABS para que eles participem mais politicamente, fico muito feliz com isso, mas eu acho que é uma questão de depuração. Se você não coloca o papai lá em cima, que é o cara que tem a caneta e que entenda do que nós estamos falando, não vai adiantar e ponto final. Posso citar 300 casos no Brasil e não vai adiantar. Então, esse eu acho que é um ponto. E no caso da cultura, eu acho que a cultura, nesse caso da inclusão, ela passa muito pela infraestrutura. Né? Não adianta a gente tentar colocar as coisas que hoje, basicamente, tudo é por streaming, dentro do celular, se o cara não tem uma conexão na cidade de Tiradentes, ou no Capão, ou no Jardim Ângela, que vai permitir, porque às vezes é em Edge, às vezes não tem sinal, e que vai permitir esse cara poder baixar um conteúdo de qualidade, poder aprender ou tomar conhecimento do que o poder público está fazendo. E aproveitando a questão da esperança, também queria que o Maurício respondesse aí. Existe esperança, Maurício, do seu lado aí para a interação com o poder público? Cara, tem esperança. Eu acho que assim, tem algumas iniciativas que o próprio poder público poderia fazer para incentivar um pouco mais o trabalho de startups. Eu acho que a principal seria abrir espaço para esses caras se apresentarem, porque hoje, para uma startup prestar serviço público, ela vai até uma empresa grande que já presta esse serviço. Né? Eu tenho isso de monte lá dentro do Iglu. Tem uma série de startups que já prestam serviço para grandes empresas que têm contratos com o poder público. Tem desde combate a incêndio, o pessoal que faz monitoramento de transporte público, com a lotação de ônibus, a qualidade do tempo do semáforo. Cara, tem N casos aqui que eu posso citar. Tá? E esses caras eles não conseguem ter acesso, e além do acesso, eles não conseguem sobreviver a um contrato com o poder público.
né? Porque muito desses casos eles vão ter pagamento em, sei lá, meses. Uma startup, a realidade dela é assim, o cara tem que vender o almoço para pagar o jantar quando tem jantar, né? E eu acho que esse daí é um ponto extremamente sensível para essa discussão, né? Sobre isso, um complemento, assim, tanto para dar um pouco de esperança também. Passando desse momento que a gente fica meio desesperado, assim, que ele é importante porque ele nos faz ter consciência das dificuldades, das deficiências que a gente tem dentro do governo. A gente tem que pensar em como resolver esses problemas. Então a gente ficar nesse momento de terapia coletiva, como foi falado aqui, se a gente pensar em como ultrapassar essas barreiras, né? Então o que a gente tem feito é justamente tentar, em primeiro lugar, ouvir mais as startups, ouvir mais quem está no ecossistema lidando com isso. Não é comum, não é de praxe no governo se ouvir o usuário que está na ponta, mas é uma coisa que a gente tem tentado fazer de maneira cada vez mais sistemática, envolver eles nesse processo participativo de construir as soluções para esses desafios. E, em segundo lugar, uma vez mapeado todo esse número muito grande de gargalos e desafios que tem ao longo da jornada do usuário, montar um plano eficaz para resolver eles, ou seja, identificar quais são os atores, quais são as engrenagens que a gente tem que mexer. Se o Tribunal de Contas é uma questão, se os órgãos regulatórios de geral, o PGE é uma questão, uma das primeiras coisas que a gente fez foi envolver eles na discussão. Então, hoje em dia, a PGE é um dos nossos principais aliados nesse processo de justamente tentar achar uma solução para contratar, de fato, a startup, né? Junto com a PGE, a gente está também começando uma interação com o Tribunal de Contas do Estado, né, que vai analisar depois esses processos. O TCU tem se movimentado também a nível federal. Eu sei que alguns ministérios públicos estaduais, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um laboratório de inovação, que é muito interessante. Então, acho que, embora os desafios sejam muito grandes, a gente está hoje num momento que está, pelo menos, tendo uma convergência de diagnósticos. Está todo mundo concordando que a situação tem que mudar e está todo mundo concordando, mais ou menos, quais são os pontos em que tem que mudar. Isso é muito interessante. Eu participo de vários grupos de discussão que envolvem atores assim, do governo federal, empresas públicas, governos de vários níveis, e está todo mundo concordando nesses pontos. Então, esse é uma oportunidade que a gente tem, uma janela de oportunidade, um momento que todo mundo concorda com isso. Então, acho que é o momento de começar a testar esses projetos mesmo na prática, e partir para a ação e ver como ultrapassar esses gargalos. Só posso fazer uma pergunta aqui, aproveitando essa sua deixa, me conta a média de prazo de contrato entre vocês terem acesso a uma startup e entregar esse serviço, ou absorver esse serviço da startup. Qual que é uma média de tempo que hoje tem? Hoje em dia não tem nem média de tempo. Hoje em dia o governo não consegue contratar a startup. Então o PitGov, por exemplo, ele fazia um convênio de 6 meses, em que a startup desenvolvia um protótipo, uma prova de conceito e tudo mais, podia renovar por mais 6 meses e a expectativa é que no final se fosse achar uma maneira de contratar. Quando se tentou fazer isso por modelos de licitação comuns, não foi possível. Então tem contratos, tem tentativas de contrato que estão se arrastando há meses, há mais de anos, às vezes, sem dar certo. Né? Poupinha é um caso clássico, que o robô do Poupa Tempo que atendia as pessoas era elogiado, as pessoas achavam que era uma pessoa, elogiavam a educação do atendente, sem saber que estavam falando com um robô. E não conseguiu contratar até agora. Exatamente. E até hoje não se conseguiu contratar por uma licitação normal. E a empresa continua viva? A empresa continua viva porque ela conseguiu clientes privados. Então, hoje a gente tem que ter, assim, de verdade, é inadmissível que num país em que 13% do PIB são compras públicas, a gente não consiga contratar startup. Então, acho que hoje em dia existem... Essa legislação ela existe, tem tentativas disso. Olha, uma licitação ela tem lá a cláusula que beneficia pequenas empresas e tudo mais, mas é muito diferente uma pequena empresa que é mais estruturada de uma startup mesmo. O PitSample fez uma coisa muito interessante agora no edital deles, que foi colocar a fase de como é que se chama? Dos certificados de qualificação para o final do processo. Porque essa é uma parte difícil, a parte até de organização. A startup ela não tem um departamento próprio para licitação. Ela não consegue juntar a documentação toda, os 1000 certificados que são necessários para ser contratado, no tempo hábil, às vezes. Então, assim, é uma mudança mesmo de... O que a gente tem tentado propor é que é uma mudança até de marco regulatório, assim. De sair um pouco do... Se discute hoje, até no marco legal de startups, na consulta pública, se teve essa tentativa de afastar do 8666 e de ir para uma modalidade diferente, que é a contratação da inovação. Então, tu não está partindo necessariamente do objeto que tu quer contratar, até porque tu não tem certeza do que tu quer contratar, mas sim do problema que tu quer resolver. Então, essa discussão eu queria só falar também sobre isso um pouquinho. Eu acho que... Posso só... eu acho que a gente precisa testar novos modelos também. É isso que a gente está tentando fazer com o nosso PitSample. Exato. Porque a gente vê muito, por exemplo, outros países tipo Israel. As pessoas tentam, testam e erram. E faz parte.
E poder errar e poder aprender com erro é algo que o poder público brasileiro morre de medo. Tem horas que a gente fica meio, não, mas erramos, ótimo. Por que a gente não pode mostrar onde a gente errou para outros não errarem e aprender com erro e fazer melhor? Então, esse é um ponto que, aliás, tem um programa na nossa secretaria que chama Copy-Cola, que é justamente isso. É a gente documentar como foi feito, por exemplo, o negócio da Zona Azul digital, como foi feito agora o Descomplica, para outros fazerem iguais. Eu só queria também, só para colocar, eu acho que eu sou, apesar dos tempos sombrios que a gente vive, acho que a gente precisa cada vez mais da participação da população. E as pessoas precisam cobrar mais do poder público, vocês precisam saber mais o que está acontecendo e, em cima disso, ficar em cima para ver se a coisa vai ou não vai. Por isso que eu falei aquilo que eu acho super legal quando a Soninha vai falar, o chat não está funcionando. Não é, tem que ficar em cima mesmo, gente. Tem que ficar brigando, discutindo, colocando na imprensa se for necessário, sabe? Então, essas coisas eu acho que são importantes. A população, né, a iniciativa privada, e a gente precisa dar transparência na área pública. Cada vez maior a transparência para mostrar o que a gente está fazendo. E tem muita gente boa na área pública. Quando eu montei lá um monte de gente poupa tempo, agora fazendo Descomplica, o Empreenda Fácil, que a Aline falou acho que um pouco, que é abrir empresa mais rápido. O que tem gente boa na área pública? Só que a área pública ela precisa se modernizar, a gente precisa desburocratizar um monte de coisa. Tem um programa super legal lá em Portugal, chama Simplex, que é um programa justamente nesse. Como é que você simplifica as coisas? A gente não pode ser tão burocrático assim, as coisas têm que ser mais ágeis, senão a gente fica no formalismo, senão a gente fica nessa dificuldade que é fazer as coisas. E eu acho que, por exemplo, apesar da gente ter o celular, ainda precisa ter telecentro lá na periferia, sim. A gente tem que modernizar, porque as pessoas usam isso, usam para fazer currículo, usam para falar com os parentes, e precisa modernizar. Não é todo mundo que tem a última versão aqui do aplicativo da Apple, etc. Tem muita gente que não consegue. Por que não ter? A gente tentou agora fazer parcerias com algumas empresas, Stefanini, outras, ITI, justamente para que nos Digilabs a gente possa, que é o telecentro, um pouco, como é que a gente faz? O ATEIA da Aline, como é que a gente faz para que as pessoas tenham acesso, né? E não pode ser só o celular. Então, né? Antes de abrir para todas as perguntas, também a gente vai permitir todo mundo, eu tenho um receio muito grande quando eu ouço todo mundo aqui na mesa falando sobre e a pessoa da periferia, e a pessoa que não tem acesso e tal. E isso virar desculpa para a gente não fazer para quem tem. Porque quem tem hoje, quem são as grandes startups que estão fazendo, eles estão gerando emprego, estão gerando riqueza para a cidade. Por que não ajudar isso? Né? Quando a gente fala, eu tenho um conceito de quando a gente fala sobre questões sociais, é da sociedade, não é coisa para pobre. Né? Então, assim, a gente precisa incluir todo. Inclusão é todo mundo junto. Então, a minha dificuldade é para que eu mantenha a esperança, para que a gente não fique num discurso de mas é aquele na ponta, e aquele na ponta, e aquele na ponta, e a gente não faz nada, porque a gente usa desculpa, porque sempre o problema da ponta vai ser gigantesco, e a gente não vai fazer nada, de fato, porque a gente, tadinho da ponta. Já que a gente não faz nada pela ponta, eu não posso fazer por ninguém que está fazendo agora, que já está gerando emprego, já está gerando riqueza para a cidade. Mas só, Vinícius, só fazendo uma consideração em cima disso. Bem rápida, porque ela já está em pé há muito tempo. É só importante lembrar que, por conta até das revoluções que estão acontecendo tecnológicas, se você não incluir esse cara da ponta, e cada vez se torna mais urgente incluir esse cara da ponta, ele vai estar obrigatoriamente excluído da máquina econômica da onde ele estiver. E ponto. Então, assim, vai acontecer. Então, ou eles vão aprender, ou nós vamos trabalhar com eles, ou realmente só o pessoal da Faria Lima vai passar a ter cada vez mais acesso. E olha que eu sou um liberal convicto. Sim, mas a questão é que, você falando ou não, tipo, você barateando uma série de coisas, as pessoas hoje têm acesso à internet 4G mesmo, que seja mais ou menos, e elas têm acesso ao smartphone. Pode ser não ser o mais moderno, mas naquele celular dá para fazer muita coisa. Tem vários negócios, vários MVPs, vários protótipos que começam trabalhando com WhatsApp. Mas aí tem o pessoal do Cubo, tem o pessoal do Pátio Santander, tem o pessoal do Facebook que está já fazendo isso para isso, que são os privados. A gente precisa, como poder público, fazer para quem está excluído. Eu sei, mas isso está acontecendo. Agora, como a gente inclui essas pessoas? Esse que é o problema. Entendeu? Eu acho que a resposta já está aí hoje, porque tem várias iniciativas hoje dos próprios empreendedores ajudando e se preocupando de fato com isso. Né? A gente tem aí o Programaria, a gente tem vários programas para ajudar de fato as pessoas na ponta, várias ONGs fazendo esse trabalho, e acho que assim, é dar mais poder para as pontas que já estão tentando se resolver e já tem gente ali nessa ponta. Por favor, vou começar a abrir as perguntas. Voltando para falar sobre ter ou não esperança no poder público, se vocês que estão fora às vezes perdem, a gente dentro também.
A gente aqui vive trocando amarguras, assim, tipo, não é possível esse negócio. Bom, eu vim ser vereadora porque eu de fora, né, jornalista, apresentadora, militante, ativista de várias causas, eu olhava às vezes assim, e cadê os políticos que não estão aqui hoje? A gente está lá, porra, mas sei lá, manifestação do clima. E cadê os políticos? Cadê a classe política? Cadê a Câmara Municipal? E muitas vezes a gente tá aqui dentro e fala, porra, cadê todo mundo? Eu vim para cá. Claro que eu tenho mais poder agora do que eu tinha antes de uma manifestação na avenida. Mas sem a sociedade vir mais para cá, a gente não consegue. Nenhuma vereadora, nem 5 vereadores, nem a Câmara Municipal inteira. Precisa ter essa proximidade, precisa ter a presença de vocês. Sabe aquela coisa, o Daniel falou do chat, porque, de fato, eu enchi o saco dele 2 semanas aqui. Fez muito bem. Porque as pessoas me mandavam assim, entrei no chat 156, estava esperando há 39 minutos no chat. Não pode. E aí, se ninguém avisa, como é que vai saber? Essa comunicação interna também é super difícil. Se ninguém avisa que a porra do orelhão está quebrado, ele vai continuar quebrado. Então, estou falando dos problemas óbvios que aparecem o tempo todo, mas não só como problemas, como soluções também. Eu fui subprefeita. O inferno na Terra, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Você tem todos os problemas do mundo. Todos. Quebrou o México, o sistema financeiro americano vende menos papelão aqui, o catador está mais ferrado do que costuma. Então, tudo reverbera, rebate, acontece na subprefeitura. E o subprefeito não tem poder para nada e não tem dinheiro para o pouco poder que ele tem. Não consegue cortar a árvore, que precisava ter 6 equipes e tem 3, entendeu? Só para complementar, Soninha, não tem pessoas, não tem estrutura. Por exemplo, a gente está tentando colocar nas prefeituras regionais agora link de 50 mega, porque tinha 2 mega. Então você abria o negócio, trabalhava com DOS, não tem Excel. Não, é de chorar. É isso. Então dá vontade algumas vezes de apagar a luz e ir para casa, é o que a Soninha falou. Não, mas não vamos fazer isso. Como é que a gente faz para ir melhorando isso? Desculpa, Soninha. Não, mas é isso. A gente e na subprefeitura o que acontece? Às vezes, no café da manhã, com os 5 funcionários lá da marcenaria, eles sabem de alguma coisa tão simples que ia melhorar muito o serviço deles, sabe? Se você escuta o cara que atende no balcão, se você escuta o carinha do Posso Ajudar, né? E se você escuta o usuário daquele serviço, a gente descobre que algumas coisas simples são dificílimas de resolver no poder público. Mas algumas coisas complicadas seriam até simples de resolver se a gente ouvisse. Mas então a gente tem o dever de abrir os canais de escuta. E desculpem, vocês têm de nos tentar falar, têm de procurar, têm de nos assediar, como muitos movimentos organizados fazem. Eu falo, eu senti falta aqui de ter um movimento sem antena. Porque qualquer coisa que a gente mexa aqui com questões de moradia, vem movimento sem teto do centro, sem teto da leste, sem teto da sul. E essa cidade está sem sinal de celular, em grande medida por causa de uma legislação obsoleta das regras para instalação de antena. E o cara que está lá tentando passar o sinal da maquininha, ele não faz ideia que a Câmara Municipal tem alguma coisa a ver com isso. E ele não faz parte de um movimento da maquininha sem sinal, entendeu? Então, quem já sabe, pelo menos, vocês têm um nível, né, de conhecimento do que faz cada órgão, cada poder, cada instância, muito maior. Então, não precisa vir todo mundo ao mesmo tempo, não precisa vir todo dia. Mas vocês têm que ficar no pé da gente, senão a coisa não anda. Por exemplo, essa coisa da antena, é bom a Soninha ter reforçado, porque a gente apresentou uma proposta 2 anos atrás para simplificar o licenciamento de antenas. E, lógico, os vereadores têm que fazer a sua, né, o que dá, o que não dá para colocar. Mas precisa aprovar, precisa modernizar isso. Isso é legislação moderna que, por exemplo, Porto Alegre fez agora, outras cidades estão fazendo. Por que precisa fazer isso? Porque senão a gente fica sem sinal. E, assim, isso tem tudo a ver com a Câmara Municipal. E precisa pressionar aqui para que a coisa seja aprovada rápida. Lógico, com as considerações, com as mudanças, com o que for necessário. Mas isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Se a gente não tiver uma legislação moderna relacionada a licenciamento de antenas, não tem sinal na cidade de São Paulo. Deixa eu dar um exemplo só, antes da gente abrir para perguntas. Acho que o Bruno já quer fazer. Tempo que a gente está prometendo que vai abrir para perguntas, né? Por favor. Né? Senão a gente vira político também, né? Só faz promessa aqui em cima. E aí é o seguinte,
Eu conheci o caso, vereadora, de uma prefeita de Bela Vista, interior de Goiás, que o que ela começou a fazer, já que ela não tinha recurso, foi começar a chamar a população para fazer trabalho voluntário. Então, muitas das coisas que a gente, como empreendedor, faz é voluntário. A gente vai ser mentor no quinto dos infernos para poder ajudar outros empreendedores de outros lugares. A gente se movimenta daqui para vários lugares para poder ajudar. Então, a gente está aqui, eu não estou ganhando nada para estar aqui, né? Então, assim, a questão toda é... eu estava esse final de semana em Cuiabá. Então, assim, a questão é que, muitas das vezes, essas questões de como é que a gente pode trazer mais pessoas para fazer essas organizações de trabalho é organizar de forma voluntária essas pessoas que estão dispostas a fazer isso, né? Então, acho que se o poder público começar a chamar a gente mais... Olha, assim como o SP Stars foi um programa totalmente voluntário, né?